planeta jamais havia presenciado algo dessa magnitude. Cientistas haviam alertado o mundo inteiro. A humanidade estava entrando na pior crise de sua trajetória. A cada ano, as temperaturas globais aumentavam sem parar. As geleiras derretiam em velocidade assustadora. Com isso, micro-organismos perigosos eram liberados nos mares, exterminando milhões de peixes. A situação era tão crítica que especialistas acreditavam que poderia durar décadas ou até nunca ter solução. Avançando 10 anos nesse cenário de devastação, apenas a Tailândia conseguiu resistir. Enquanto em várias nações pessoas pereciam de fome, lá ainda havia recursos. O governo havia criado um sistema de distribuição justa de mantimentos, confiando em poucos homens para transportar cargas valiosas entre as regiões. Entre eles estava Singh, um ex-campeão de Muay Thai. Ele agora atuava como motorista de entregas ao lado de um parceiro. Singh pensava constantemente em sua esposa, Ren, que desejava voltar para Chiangdao. Durante suas conversas, ficava claro que Singh havia sido um lutador respeitado. Certa vez, ao chegar para descarregar mercadorias, eles foram surpreendidos por criminosos tentando roubar a carga. Singh reagiu e derrotou-os com violência. Logo depois, a narrativa se desloca para Bangkok, tomada pelo caos, onde vemos inclusive um retrato de Singh. Em seguida surge Ren, que trabalha como médica e faz anotações em seu diário. Enquanto isso, Singh e seu parceiro alcançam o ponto de entrega. O responsável pela carga percebe que uma das caixas já estava aberta, desconta parte do pagamento e a devolve. Quando a abrem, descobrem peixes dentro. O colega de Singh comemora, já que não comia carne havia dias, e ainda oferece um peixe ao amigo. Enquanto isso, o homem que recebeu a encomenda organiza um encontro com os mais ricos do país. Ele menciona o nome de um tal Sr. Vasu, o empresário mais influente do país, conhecido por ajudar os necessitados durante a crise da fome, agora enfrentava um drama pessoal. Sua esposa estava gravemente doente. Ele dizia ter encontrado um método para curá-la. Na frente de todos, apresentou um tipo especial de peixe, retirado dos esgotos. Segundo ele, a carne desse animal era incrivelmente pura e diferente de qualquer outra, capaz até de restaurar a saúde. Garantiu que ao consumi-lo, sua esposa se recuperaria. Um a um, os presentes começaram a experimentar o peixe, mas de repente, o anfitrião começou a expelir sangue pela boca. Enquanto isso, Singh retornava para casa, onde Ren o aguardava. Ao vê-lo tão exausto, ela pediu que ele abandonasse aquele trabalho arriscado. Porém, como sempre, Singh tentou acalmá-la, dizendo que aquela seria sua última entrega. Na manhã seguinte, Ren entra em um carro para ir ao hospital. No veículo também estavam uma enfermeira e seu filho, Buddy. Quando chegaram ao hospital, Buddy permaneceu com Ren até que uma colega a chamou, informando que era necessária em uma cirurgia. Contudo, antes de entrar na sala, um médico mais experiente a interceptou, pedindo que ela fosse com ele, pois queria designar-lhe um caso urgente. No caminho, Ren avistou o mesmo homem que havia apresentado o peixe, ainda sangrando pela boca. Ele foi levado às pressas para a sala de operações, enquanto Ren seguia com o médico até o encontro com o Sr. Vasu. Ele explicou que possuía alguns daqueles peixes vindos dos esgotos e acreditava que, ao contrário dos do mar, esses não estavam contaminados. Por isso, queria que sua esposa comesse a carne deles, acreditando que isso poderia curar seu câncer. Ren, cautelosa, respondeu que a carne deveria ser analisada antes, pois não havia garantias de que fosse segura para consumo. Enquanto isso, o estado do apresentador piorava drasticamente, até que ele morreu diante da equipe médica. Porém, instantes depois, levantou-se de forma inesperada. Seu corpo havia mudado, ele havia se transformado em um zumbi. Isso mostrava que as bactérias presentes na carne do peixe haviam invadido seu organismo, contaminando-o e alterando completamente seu comportamento. Enquanto caminhavam de volta, Ren e o médico mais velho ouviram um grito ecoar pelos corredores. Foi nesse instante que Ren se deparou novamente com o mesmo paciente, que em um movimento brutal cortou a garganta do médico diante dela. Em outro lugar, Singh olhava para a foto de sua esposa e deixava um bilhete para ela. Logo em seguida, ouviu no rádio que o hospital da cidade havia sido colocado em quarentena. Desesperado, correu até lá, testemunhando pessoas caindo mortas a cada instante. Atônito com a cena, não hesitou e entrou no prédio. Dentro do hospital, o exército já havia ordenado que todos permanecessem no interior. O que Singh encontrou ao atravessar as portas foi um verdadeiro pesadelo. Pacientes e médicos transformados, atacando uns aos outros. Ren, tomada pelo pavor, escondia-se em um canto ao lado do médico sênior, que já havia sido mordido. Ele pediu que ela não se afastasse dele. Porém, quando tentou sair, Ren percebeu tarde demais que o médico também havia se transformado e agora partia em sua direção. Ela fugiu rapidamente para salvar a própria vida. De repente, uma voz ecoou pelos alto-falantes. Era Singh, chamando por ela da sala de controle. Mas no instante em que Ren tentou responder, a energia caiu, mergulhando o hospital no escuro. Em meio ao caos,
Singh lutava contra hordas de infectados. Em certo momento, um deles quase atacou Buddy, mas Singh conseguiu salvá-lo a tempo. O garoto então sugeriu que subissem até o terceiro andar, onde Ren e sua mãe estavam. Enquanto isso, um segurança enfrentava os monstros quando ouviu uma garotinha gritar pela mãe. Ele correu atrás dela para impedi-la de sair. Porém, ao tentar protegê-la, acabou sendo alvejado. Do lado de fora, altos oficiais do exército discutiam uma solução drástica. O general afirmou que, se o hospital fosse destruído por completo, o surto seria contido, já que apenas cerca de 500 pessoas estavam lá dentro. Mas caso alguém escapasse, dezenas de milhões poderiam ser colocados em risco. Assim, bombas foram espalhadas pelo prédio, programadas para explodir em 1 hora. De volta ao interior, Ren tentava se mover em silêncio para encontrar uma saída. Ao se aproximar da sala de controle, percebeu que a porta estava trancada. Nesse momento, viu também o guarda, agora transformado em um zumbi. Segurando a chave nas mãos, o guarda transformado cambaleava em direção a Ren. Num movimento rápido, ela tentou alcançá-la, mas ele avançou para atacá-la. Com todas as forças, Ren o empurrou, fazendo-o cair pesadamente ao chão. Sem perder tempo, agarrou a chave e entrou correndo na sala de controle. Lá dentro, começou a examinar as gravações do circuito interno, mas as telas mostravam apenas corredores cobertos de cadáveres. Enquanto isso, Singh e Buddy chegavam a um quarto nos andares superiores, onde foram surpreendidos por uma investida de zumbis. Dentro do local, um garoto observava outro homem sentado ao lado do pai enfermo, aplicando uma injeção em si mesmo e murmurando: "Todos vão morrer, não há saída." Com as criaturas forçando a porta, Singh e Buddy encontraram uma passagem que levava para cima. O garoto tremia em choque diante do horror, mas Singh não hesitou em carregá-lo até o próximo andar. No mesmo instante, Ren refletia sobre qual deveria ser seu próximo passo, até que uma das câmeras revelou a imagem do Sr. Vasu, ainda ileso. Em outro ponto do hospital, Singh e Buddy chegaram finalmente ao andar onde a criança se reencontrou com a mãe. Ele correu em lágrimas para abraçá-la. A mulher, emocionada, pediu a Singh que levasse o filho dali em segurança. Porém, Singh logo percebeu a marca de uma mordida em seu corpo. Ela também estava condenada. Sem outra escolha, ele arrancou Buddy dos braços da mãe e o afastou. A criança, de longe, assistiu em desespero à transformação completa de sua mãe em uma zumbi. Incapaz de conter a dor, começou a gritar, chamando a atenção de várias criaturas próximas. Singh então entrou em combate, eliminando cada uma delas em uma luta sangrenta. Enquanto isso, Ren se aproximava de forma cautelosa do Sr. Vasu. Ele, com calma quase fria, garantiu a ela que o exército viria em breve resgatá-lo. Do lado de fora, oficiais militares já discutiam a situação, mencionando que o próprio Vasu estava dentro do hospital condenado. Por ser um dos homens mais ricos e influentes do país, e por sua vida impactar diretamente a economia nacional, os oficiais decidem enviar uma tropa especial para resgatá-lo. Entretanto, o estoque de sangue da esposa de Vasu está prestes a se esgotar. Ele então propõe a Ren que, se ela trouxer mais bolsas de sangue, garantirá sua evacuação junto com ele. Sem muitas alternativas, Ren aceita o acordo. Restavam apenas 30 minutos antes da detonação programada do hospital. Singh e Buddy seguiram para os andares superiores em busca de Ren, quando perceberam que a equipe especial já havia chegado. Ren, por sua vez, tentava alcançar o banco de sangue, mas o caminho estava infestado de zumbis. Singh e Buddy alcançaram a mesma área, onde Singh encontrou o pingente de anel de sua esposa caído no chão. Logo em seguida, ele a avistou cercada. Os monstros avançaram contra ela, mas Singh se lançou imediatamente na luta para defendê-la. Enquanto Ren corria tentando escapar, a equipe de resgate também combatia ferozmente, eliminando as criaturas uma a uma. Eles conseguiram alcançar Vasu e iniciaram a retirada de sua esposa. Nesse mesmo instante, um zumbi corpulento atacou Ren, mas Buddy reagiu rápido, usando um extintor de incêndio para cegá-lo e ganhar tempo. Quando a criatura avançou novamente contra Ren, Singh interveio e a eliminou de forma brutal. Vasu então exigiu que apenas a Doutora Ren cuidasse de sua esposa e ordenou que a equipe a levasse imediatamente. Ao se aproximarem, os soldados dispararam contra Singh, acertando-o no ombro e derrubando-o no chão. Forçaram Ren a acompanhá-los, mas Singh, mesmo ferido, voltou a se erguer e começou a derrubar cada um deles com golpes violentos. Um dos oficiais resistiu com força, mas acabou derrotado também. No entanto, nesse exato momento, um zumbi conseguiu cravar os dentes no soldado. O soldado mordido rapidamente se transformou em mais um dos infectados. Ren agiu sem hesitar, ajudando Singh e cuidando de seu ferimento. Ao recobrar os sentidos, Singh colocou o anel no dedo dela e prometeu que, quando tudo aquilo terminasse, voltariam juntos para Tiangdao. De repente, o oficial já transformado em zumbi irrompeu na sala.
Singh o incendiou usando gasolina, mas a chama disparou o alarme e acionou os sprinklers, espalhando água por todo o prédio. Assim que os zumbis entraram em contato com a água, seus rostos começaram a se deformar grotescamente, assumindo características de criaturas aquáticas contaminadas, tornando-se ainda mais aterrorizantes. Ren correu até Vasu, pedindo que fosse embora imediatamente. Ele, porém, ficou extasiado ao ver sua esposa recobrando os sentidos. Mas, em vez de cura, ela estava no processo de transformação. Num instante, avançou contra ele e o mordeu. Logo em seguida, os monstros invadiram a sala, dilacerando o milionário e devorando-o vivo. Sem tempo a perder, Singh, Ren e Buddy fugiram pelos corredores. Singh ficou para conter os zumbis, pedindo que Ren levasse o garoto até o telhado. Ao chegarem ao topo do prédio, um oficial já os aguardava. Ele examinou Ren e Buddy para se certificar de que não estavam infectados. Ao perguntar por Vasu, soube que ele havia morrido. O militar ordenou que embarcassem no helicóptero, mas Ren se recusou a partir sem Singh. O oficial cedeu, mas deixou claro, eles só teriam 5 minutos de espera. Caso Singh não chegasse, a aeronave decolaria. Enquanto isso, Singh se escondia dentro de um carro, mas os zumbis atacaram e o veículo explodiu. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu à explosão, mas ainda era perseguido sem trégua. Com todas as forças, correu em direção ao telhado. O tempo, no entanto, havia se esgotado, e o helicóptero começou a levantar voo. Ren assistia, impotente, enquanto Singh lutava ferozmente contra as criaturas que o cercavam. Logo depois, uma explosão colossal sacudiu todo o hospital. O cronômetro havia chegado ao fim. Ao ver o prédio sendo destruído, Ren desabou em lágrimas, certa de que Singh estava morto. Abraçou Buddy com força, tomada pela dor da perda. Em seguida, a vemos em um campo aberto, onde construiu uma pequena casa. Ela acaricia o anel em seu dedo, recordando com ternura do marido. Porém, a última cena revela Singh ainda vivo, em meio à destruição, enfrentando os mortos-vivos sem desistir.